Bom dia! Hoje é dia 12 de outubro de 2025, nós estamos fazendo a gravação do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Hoje é um dia especial porque é o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e também é o dia da criança, né? Quantas vezes a gente comemorou o dia da criança, não é verdade? Muitas vezes. Eu sou a Carmen Matos, sejam bem-vindos. Eu sou o Gelson Vieira e nós estamos aqui mais uma vez reunidos para fazer o Evangelho no Lar, né? E muito importante que a gente dê continuidade nesse trabalho de conectar com a divindade nesse mesmo horário, nesse mesmo dia da semana, e para que a gente possa fazer uma limpeza espiritual no seu lar e também nos nossos familiares e na nossa intenção para a próxima semana. Né? E você tendo a sua água para ser fluidificada, você pode também escolher qual é o horário que você vai fazer, como a Carmen falou, né? Nós temos que ter a nossa disciplina, o lado espiritual também tem que ter a sua disciplina para poder estar no nosso lar numa hora que seja planejada, né? Por isso que a gente coloca, antes a gente conseguia fazer o Evangelho ao vivo, então sempre começava no domingo às 8 horas, era uma forma das pessoas também terem uma disciplina para isso. No momento a gente está gravando e aí a pessoa pode escolher o momento que ela vai usar esse Evangelho, essa reflexão para fazer na própria casa, fazendo essa fluidificação, essa limpeza espiritual do lar. E a gente aproveita para pedir ajuda, para que você compartilhe e peça para as pessoas que você estiver compartilhando esse trabalho, desse estudo semanal, que nos sigam, né? E que assim a gente possa chegar nos nossos 1000 seguidores e poder voltar a fazer lives, né? É verdade, estamos na metade do caminho e vamos com fé e vamos fazendo a nossa parte. É verdade. A gente faz principalmente com o objetivo dos ouvidos mais próximos que temos às nossas bocas, que são nós mesmos, né, da nossa reforma íntima, em cada uma dessas avaliações e reflexões, mas a gente está convidando todo mundo a participar também. É verdade. E a gente começa então com uma oração seguida do Pai Nosso e da Ave Maria. Então eu peço que todos encontrem uma posição confortável, fechem os olhos, respirem profundamente e tragam a sua consciência para a sua respiração. Leve, tranquila. Respirando, consciente. Percebendo para onde vai esse ar que vai expandindo os seus pulmões e vai trazendo uma sensação de relaxamento e de presença. Respira fundo e me acompanha mentalmente. Senhor Jesus, nesse instante de recolhimento e fé, abrimos o nosso lar à Tua presença amorosa. Pedimos que a Tua luz envolva cada canto dessa casa, purificando nossos pensamentos e elevando nossos sentimentos. Hoje, especialmente, voltamos também o nosso coração à Nossa Senhora Aparecida, Mãe amorosa e protetora do povo brasileiro. Virgem Santíssima, que surgiste das águas para nos lembrar que a fé simples e verdadeira é capaz de fazer emergir milagres. Nos acolha sob o teu manto azul de ternura e proteção. E nesse Evangelho, Senhor, que fala sobre os falsos cristos e falsos profetas, nos ajude a compreender que o maior perigo não está fora, mas dentro de nós. Quando deixamos que o orgulho e a vaidade nos afastem da verdade.
Nos ensina a reconhecer a Tua voz no silêncio da consciência, onde habita a luz do discernimento e o amor que não engana. Nos dá, querida Mãe Aparecida, o dom da fé simples, a humildade dos corações puros e a sabedoria para perceber o bem nas pequenas coisas. E que a Tua presença maternal nos inspire a viver com bondade e servir sem esperar o retorno. E a seguir com firmeza o verdadeiro Cristo que habita em nosso interior. Que essa leitura seja guiada pela luz divina e que os bons espíritos se façam presentes, trazendo paz, entendimento e harmonia no nosso lar. Assim é e assim está feito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Então, a gente agora vai falar desse maravilhoso capítulo que é Haverá falsos cristos e falsos profetas, né? E a primeira lição que o Evangelho nos coloca é: conhece-se a árvore pelo seu fruto, né? Então, muitas vezes uma árvore se apresenta frondosa, maravilhosa e linda, né? Mas é no fruto que ela produz que está a verdadeira valor dessa árvore, né? Então, e isso obviamente é uma metáfora para dizer que quando alguém se apresenta para nós, é o que ele efetivamente produz, principalmente de exemplo, né? O exemplo ele arrasta, né? As palavras elas podem, né, nos colocar num direcionamento, mas é a vida que a pessoa leva que a gente consegue trazer como o exemplo a ser seguido, né? E Jesus já lá atrás já dizia: vai haver muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, né? Muitos trazendo uma mensagem em teoria de esperança e para ser guiada, que na verdade ali encerra mensagens que trazem que estão em desacordo, em desalinho com os ensinamentos do Mestre Jesus, né? Então a gente muitas vezes vê uma determinada manifestação religiosa, um determinado líder religioso ou líder espiritual pregando alguma coisa que está dissoante com a mensagem do Cristo. Principalmente essa questão de aceitar a todas as pessoas, de todas as ideias, de todas as crenças e de todas as escolhas, né? Muitas vezes se exclui pessoas por escolhas sexuais, escolhas de pensamento, de ideias, e aí se coloca do lado e não se inclui. Então, quando ele coloca que é através desse fruto que se reconhece, você consegue entender que a mensagem de Jesus sempre foi incluindo todo mundo. Ele, quando se sentava à mesa, muitas vezes trazia de todos os pecadores, as prostitutas, as pessoas de vida errada, porque ele dizia sempre que eu vim para os sãos, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que estão em necessidade. Então, se uma parcela de uma manifestação está excluindo porque
aquela pessoa ainda pensa de uma forma diferente ou ainda está cometendo um erro, saiba que Jesus trouxe junto dele todos aqueles, inclusive aqueles que estavam errando muito. Então ele colocava a mensagem dele, era sempre de esperança, mas a mensagem deles trazia sempre uma orientação no sentido da pessoa continuar a caminhada dele, mas buscar não errar mais. Segue em frente. Então ele sempre, quando trazia um acolhimento para as pessoas, ele encorajava a pessoa a fazer um movimento. Então levanta-te, né? Faz o movimento do seu erguimento, se movimenta, e ele fala, chega até mim. E muitas vezes ele chegou a cada um e disse, o que você quer que eu faça? Que era uma forma dele olhar dentro da gente e nós mesmos descobrirmos o que é que nós queremos, o que eu quero para a minha vida, né? Então, essa passagem Jesus está colocando e alertando muito a qualidade do que se coloca para a gente, né? É amoroso, é até aqueles 3 princípios de Sócrates, né? Quando alguém ia dizer alguma coisa para Sócrates, ele fazia ali o filtro dele, que ele perguntava, primeiro, isso é verdadeiro? O que está me falando é verdadeiro? Então era a primeira coisa que ele queria saber, é verdadeiro? Isso é útil, né? Isso é útil eu saber disso, é útil você contar isso sobre aquela pessoa, tem utilidade isso vai servir para um propósito de melhoria de todas as partes. E por último ele perguntava, isso tem amorosidade na forma que está sendo comunicado, né? Isso aqui envolve, você está me dizendo isso porque é genuíno a vontade de ajudar? Então esses 3 filtros de Sócrates é uma boa paralelo a essa fala de Jesus, de que, né, na comunicação que você estiver recebendo, faça esse exercício desses 3 filtros, que você vai ter uma ideia de que se aquilo que está sendo colocado está tendo esses 3 filtros. E a gente pode ver em todos os ensinamentos de Jesus, se passa pelos 3 crivos de Sócrates, né? Tudo tinha uma utilidade, então era uma utilidade de um ensinamento, uma utilidade de nos guiar, era uma informação verdadeira, era algo verdadeiro. Então o perdão que Jesus propôs era algo que verdadeiramente nos fazia melhor, nos fazia elevar, nos fazia crescer, né? Então você tem alguma coisa para falar que eu estou sentindo? Não, é assim, Jesus, né, nesse capítulo, ele alerta, né, que muitos virão com o poder de seduzir, né, de trazer aquela mágica, aquele lado enfeitado, não é? Mas o fato é, a gente pode sempre ficar com uma pulguinha atrás da orelha quando a Hoje coisa em dia parece, mais ainda, quando né? Parece que o pavão está muito enfeitado, né? Pensar 2 vezes e olhar para dentro de si, dos seus valores e confiar nessa intuição, né? Nessa voz que está aqui dentro da gente, que na verdade é isso, né? É a conexão com a verdade. E ficar com o pé atrás é importante, né? Para a gente se iludir. Ainda mais agora que a gente tem aí esse profeta novo chamado inteligência artificial, que reproduz pessoas, reproduz falas, e aí a gente tem que olhar, isso está sendo coerente? Há coerência nisso? Né? E aí, novamente, a gente volta na exemplificação de Jesus para saber em que eu comparo aquilo que está chegando até mim em termos de
para saber se isso tem um fundo útil, um fundo bom, né? É olhar os exemplos de Jesus. Então, quando a gente recebe uma mensagem que é uma mensagem de intolerância de alguma forma, por mais que ela pareça recheada de elementos que justifiquem a sua intolerância para com ou algum pensamento político, algum pensamento religioso, você volta para Jesus e diz como é que ele trabalhou a questão da tolerância, né? Ele perdoou a todos, né? Ele compreendeu que todos tinham a sua limitação e ele trouxe uma mensagem de orientação amorosa e de orientação. Então, naquele caso da mulher adúltera, né, ele colocou para ela que ninguém ali tinha condenado ela, porque todo mundo também tinha os seus erros, né? Essa era a verdade em cima daquela coisa. Cada um dali se reconheceu errando, se reconheceu imperfeito, e naquele momento eles se afastaram. E aí Jesus trouxe, né, a colocação para ela que, olha, segue o teu caminho, mas não erra mais, né? Pensa muito bem antes de você agir, para que você haja da forma mais correta possível, né? Então Jesus ali colocou, né, a orientação dele, né? Existe uma outra orientação de Jesus que algumas eu acho são simples de compreender, mas talvez difíceis de colocar em prática, né? Ele colocou uma verdade que era, sempre que você for solicitado a fazer alguma coisa para alguém, faça simplesmente o seu melhor, né? E aí ele exemplifica de forma muito simples, né? Ele exemplifica dizendo, se alguém lhe pede para andar 1000 passos, ande 2000 passos com eles. Dizendo, quando você for exigido em alguma coisa com relação a alguém que precisa de uma palavra, alguém que precisa de uma atenção, alguém que precisa de um tempo, faça o máximo possível que você possa fazer, porque essa é a forma de você realmente se desprender daquilo que é esperado do mínimo. Não, deixa eu fazer o mínimo aqui. Não, vá dentro de si e faça o seu melhor. E aí, se você tem alguém mandando a mensagem, não, né, você não tem que se a pessoa não quiser se ajudar, você, enfim, dê certos conselhos que não sejam ligados a esse ensinamento de Jesus que nos instiga a fazer o nosso melhor. Fique com o pé atrás da orelha, né, como você disse. E o que você tem mais aí? Pulga atrás da orelha, né? Pulga atrás da orelha. Você ia falar alguma coisa? Não, sou eu ainda? Sim. Então aqui fala assim, não creais em todos os espíritos, né? Meus bem-amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas já se têm levantado no mundo. Então muitas vezes a gente está, especialmente né, quando muitas das religiões brasileiras, né, tem essa conexão com a espiritualidade, né? E aí vem muitos conselhos, né, dessa parte, né? É muito importante a gente conhecer a seriedade dessas casas que trabalham com essa questão da mediunidade e a conexão com o mundo espiritual, porque do jeito que a gente sai daqui, a gente chega do outro lado, né? Então, se desse lado a gente aqui tem gente mandando mensagem no WhatsApp que não são mensagens verdadeiras, quando passam para o outro lado, eles vão tentar também se manifestar dessa forma. Então, o cuidado é muito grande quando a gente busca esse auxílio espiritual para saber se realmente
esse outro lado tem esse compromisso com esses ensinamentos de Jesus, porque, né, eu me lembro de uma das experiências primeiras que eu tive com espiritualidade, que eu não conhecia muito bem o processo. Eu achava que tudo que vinha do mundo espiritual, ela vinha com uma certeza de que aquilo... Meu amor, já chegou os 20 minutos. Mas continua. Vai ficar no YouTube, anyways. Vai ficar no YouTube. Então, eu tinha essa imaginação de que eu estava recebendo, já que vinha do mundo invisível, tudo ali estava certo. E aí depois é que eu fui me dar conta que o mundo invisível também tem a espiritualidade que ainda... Os falsos profetas. E aí eu vi que a mensagem realmente era uma mensagem errada, e foi importante eu descobrir isso. Né? E a gente vê isso muito, às vezes a gente vê relatos de que alguém disse: por que você fez isso? Eu ouvi uma voz de Deus me dizendo... E aí a pessoa, na sua limitação de entendimento, ela achava que estava ouvindo um ensinamento superior, e na verdade ela tinha o manifesto da mediunidade e fez atitudes erradas. É verdade. Então a gente vai ter que já encerrar. Porque eu me empolguei aqui, passei dos 20 minutos e no YouTube ficou um pouquinho mais. Então tenha uma semana abençoada. Água, fluidifiquem tomem a sua água fluidificada. Isso. E aí a gente agradece a presença da espiritualidade, dessa oportunidade da gente estar aqui juntos, reunidos, que essa água, né, que foi fluidificada seja a nossa medicina da alma, a nossa medicina do corpo físico, e que nós possamos ter uma semana de paz, uma semana florida, não é? E que Nossa Senhora Aparecida nos abençoe, que nos envolva com seu manto sagrado, e que possamos dar continuidade ao nosso caminhar e o nosso despertar de consciência. Que assim seja. Muito obrigado. Muito bom. Beijo para vocês.